Lá, na cultura pagã da Idade Média, as pessoas pagãs, adeptas, ao paganismo, e para os nossos queridos amigos visitantes, mas o que significa mesmo pagão, paganismo? Talvez nem todos saibam o que significa isso. Eram povos de culturas que adoravam vários deuses. Não era somente um Deus. Eles eram considerados como povos politeístas. Poli quer dizer plural, mais de um, vários, multiplicação. Ou seja, então esses povos pagãos, dessas religiões politeístas, eles adoravam vários deuses. Daí assim o nome paganismo. E dentro dessas divindades que eles adoravam, não era o povo de Deus, não era o povo israelita, o povo escolhido de Deus, eram outros povos, que Deus enfatizou, deu ênfase que não se misturasse com eles. Não se misturasse com eles para não absorverem essas práticas pagãs. E dentre essas divindades existia aqui o Deus Sol. O Deus Sol, o astro rei, Deus que dá um calor para as colheitas, para as pessoas poderem, no caso, trabalharem, mas dependemos do Sol. Se não fosse o Sol, essa luz que irradia a milhares de milhões de quilômetros de lá até a Terra, a gente ficava. Quer dizer, se não fosse o Sol, ninguém ia conseguir sobreviver, porque ia esfriar tudo de uma vez, todo mundo ia morrer de hipotermia. Porque ele vai na própria temperatura corporal ia despencar e ia sobreviver. As próprias células necessitam de calor. Só que dentro da física, da química e da biologia, esse calor é interpretado como energia celular. Energia. Mas nós precisamos. Notem que através da luz solar, que chamamos esses raios ultravioletas do Sol, eles incidindo sobre a camada florestal, vegetal, ela absorve essa luz e produz o seu próprio alimento e acaba também nos favorecendo, Que acaba nos favorecendo. Mas aqui, trazendo para aqui, uma das divindades era Deus Sol. Ok? Então, nesse dia, que era o primeiro dia da semana, as pessoas do paganismo se reuniram para adorar o Sol. Ok? Vamos lá? Mas o que a Bíblia fala sobre o primeiro dia? Lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1, vocês podem acompanhar se quiser, diz que lá no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E isso já no primeiro dia, ok? Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir e embalsamá-lo. E no primeiro dia da semana, que já podemos dizer, domingo, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar, ao nascer do sol. Marcos 16, 1 a 2, essas passagens aqui, elas estão referentes ao primeiro dia da semana. Ou seja, a Bíblia, ela se refere, são 8 passagens bíblicas que se referem ao primeiro dia da semana, incluindo a Gênesis. Ok? Mas nós vamos ver se tem algum ponto nessas passagens dizendo: santificai o domingo, o primeiro dia da semana. Santificai, adorai, quer dizer, reverenciai o primeiro dia da semana. Nós vamos ver se tem alguma dessas passagens aqui. Vamos lá? Mateus 28, nós já lemos isso aqui, Pode passar. João 21 diz o quê? João 21, eu vou para lá, ok? Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que
que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Domingo, primeiro dia da semana. Está servindo aqui essas passagens bíblicas. Atos 27, agora, 1 Coríntios 16, 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós come de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, ou seja, a Bíblia, no seu original, na sua interpretação original, vinda de Gênesis, menciona o primeiro dia da semana, somente o primeiro dia da semana. Não tem a palavra, pelo menos na Bíblia, que é evangélica, protestante, que é a nossa, que pertence, não tem essa palavra domingo. E algumas Bíblias católicas, porque foi a católica que mais enalteceu, a palavra do primeiro dia do domingo, e outras algumas Bíblias da católica, você já encontrou no domingo, mas isso já é uma particularidade da própria Igreja Católica. Mas no seu original, a Bíblia no seu original, vindo do hebraico, aramaico e do grego, não existe essa palavra domingo na Bíblia, mas sim primeiro dia da semana. Ok? Vamos lá? Não há, presta atenção, não há um verso sequer em toda a Bíblia que indique a guarda do domingo como o dia do Senhor. Mas veja só, venha cá, mas Jesus não ressuscitou, que dia foi que Jesus ressuscitou? Domingo. Ou seja, no primeiro dia da semana. E aí, seria um bom motivo, para nós considerarmos esse dia um dia especial, um dia da semana, E aí, se o Senhor tivesse deixado lá escrito, santificar o domingo, santificar e guardar o domingo, reverenciar o dia de adoração. Se o Senhor tivesse deixado um versículo, pode ter certeza que todo adventista do sétimo dia respeitaria o domingo. Mas não tem. Essa é a questão. Diferentemente, muito diferente do sétimo dia, que é o sábado, que o Senhor são vários, vamos dizer, são quase 400 versículos falando sobre a guarda, a santificação do sábado, que é o sétimo dia, que é o que nós guardamos, adventista do sétimo dia. Do primeiro dia só tem 8 versículos. Esses 8 versículos não tem nenhuma evidência contundente, bem esclarecida, dizendo que não devemos guardar o dia de domingo, o dia de adoração. Mas os pagãos sim. Ok? E aí vocês me perguntam, então por que? A grande maioria dos cristãos evangélicos, eles guardam o domingo, Primeiramente pela tradição. Nós viemos aqui, Nós estávamos aqui na igreja primitiva, fundada por Jesus e os apóstolos. Note que Jesus e os apóstolos, qual a origem deles? Eles nasceram onde? Eles eram de onde? Jesus e os apóstolos nasceram aonde, irmãos? Aonde eles nasceram? Israel. Eles eram judeus. Jesus e os apóstolos, eles eram judeus, Lucas não, Lucas era grego, que escreveu a epístola e o de Atos. Mas os outros, eles eram, mas só que Lucas também não fazia parte dos primeiros convocados para a missão, ali da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém. Então eles eram judeus, eles guardavam que dia? Qual é o dia que os judeus guardam? Os israelitas. Quem não sabe, quem não conhece, pode ir lá. Chega em casa, nossos queridos amigos visitantes aqui, pode ir lá no YouTube, até mesmo se tiver aí. Qual é o dia que os judeus consideram dia sagrado? Sábado.
Por quê? Porque eles eram o povo de Deus. E ainda hoje, na religião judaica, que não é cristã, né? Porque eles não seguem o ensinamento de Jesus, os judeus, eles seguem as orientações da Torá, que é o livro sagrado dele. O nosso livro é a Bíblia Sagrada. Para os judeus é a Torá, mas eles guardam o sábado, o sétimo dia. Porque era o ensinamento de Jesus, era judeu. Os discípulos, as mulheres de Maria, né, eram judeus e judias. Então, a igreja cristã, ela se originou no primeiro século guardando o sábado. Guardando sempre o sábado, o sétimo dia. Obedecendo todos os mandamentos do sábado. O quarto mandamento que é a guarda do sábado, fielmente. Mas só, né? O diabo não conseguiu destruir a igreja de Cristo pela opressão, pela perseguição, pelo martírio de milhares de cristãos, né? Pelos imperadores romanos, pelos sanguinários imperadores romanos. Então, ele usou a astúcia. Então, vamos se converter. Vamos se converter ao cristianismo. E olha, nós sabemos aí a história, né, do imperador Constantino, né, que aparentemente, né, ele era um adepto do paganismo, adorava lá os deuses, o imperador Constantino, mas agora ele se converte ao cristianismo. Isso lá no século 3, século 4, ele se converte. Ok? Constantino, imperador, e agora ele, aparentemente convertido ao cristianismo, um cristão seguidor de Cristo, ele, como dizer, o imperador, né, um líder estatal do Estado, de uma nação, a romana, que dominava todo o mundo daquela época, né, começou a colocar as práticas do paganismo na sua religião anterior para dentro da igreja. A princípio, foi de forma sorrateira. Nós vamos colocar aqui, que é guardador do sábado, né? Mas continua guardando o seu sábado, os sábados judeus e tudo mais. Mas também a gente não vai discriminar, fazer a acepção de pessoas, dos convertidos cristãos, que queiram guardar o mundo também. Guarda o sábado. Olha como foi a estratégia do diabo. O sábado, o mandamento, é bíblico, está aí o ensinamento de Jesus, deixou aí, vamos continuar. Guardando o sábado, mas o que tem? Que mal tem também guardar o domingo? Guarda o sábado, guarda o domingo. Ok? E dessa forma sorrateira, quer dizer, a crença da adoração do domingo, primeiro dia foi crescendo, e o sábado foi diminuindo. Até chegar no ponto, numa situação que estava de intolerância. Aqueles que queriam ser fiéis ao sétimo dia agora do sábado saíram da igreja e fundaram, né, as suas igrejas e tudo mais. Mas aqueles que consideravam o primeiro dia como dia sagrado, o dia santo, ficaram na igreja, expandiu. Aí veio a igreja católica romana, né? A igreja católica apostólica romana, cresceu dominando todo mundo e ela se expandiu com esse ensinamento apóstolo. Ensinamento apóstata, o ensinamento que não é bíblico, o ensinamento que não vem de Deus. Ela prosperou, como na profecia de Daniel, capítulo 7, o poder religioso cresceria, procuraria mudar os tempos, e mudou os tempos, mudou, foi profetizado. Daniel lá atrás já tinha profetizado. Queria surgir um poder mundial, religioso, que ia cuidar de mudar os tempos, e mudou. Ok? E depois de as outras igrejas também seguiram esse modelo aí. Por isso que hoje, né, existe uma grande maioria de igrejas que guardam o domingo. Agora, guardando o sábado, é só a igreja adventista do sétimo dia que guarda o sábado? O que é que vocês acham? Existem outras igrejas denominações que guardam o sábado? Cite uma aí para mim. Os batistas, tem alguns batistas que dá, inclusive foi um dos primeiros guardadores do sábado. Tem também os da promessa,
né? Igreja Batista do Sétimo Dia. Ninguém pode procurar lá, Igreja Batista do Sétimo Dia. E ela foi fundada bem antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na Inglaterra. Né? Um grupo de irmãos fiéis a Deus, fiéis aos mandamentos, né? Lá na Inglaterra, no século XVI, final do século XVI, do século XVIII, lá na Inglaterra, a Adventista do Sétimo Dia foi fundada nos Estados Unidos da América. Né? Começou o movimento ali, né? O movimento adventista em 1844, uma grande decepção, ok? Mas já nessa época, irmãos, já nessa época, o desapontamento que a igreja estava surgindo ali, né? Dentro da profecia de 2010, 2.300 estados em manhãs, de Daniel, 8:14, ok? Então, quando ela surge, já existia uma igreja na Inglaterra e já também, no Novo Mundo, nos Estados Unidos da América, uma Igreja Batista do Sétimo Dia. Foi aí, né? Foi nesse contexto aí, né? Que Ellen White, né? Tiago White, né? Ellen White, ela era da Igreja Metodista. Igreja Metodista guardava o domingo. Guarda o domingo, guarda. Mas ela, em contato com esses irmãos batistas do Sétimo Dia, naquele desejo de estudar para saber o que foi que deu errado em 1949, Jesus não veio, a grande decepção, né, século XIX, para saber, ele estudando ali, a gente bateu o sábado, porque a gente começava a ler a Bíblia de cada um sobre o sábado, esse sábado aqui. Daí vem agora a mensagem da Igreja Batista do Sétimo Dia. Uma irmã, Raquel Weiss, Raquel Presto, né? A irmã estuda, tá vendo aí? Raquel Presto, né? Raquel Presto, ela, através dessa irmã, ela deu ali o folheto, deu alguns livros, né? Somente falando do sábado. E assim, irmão, surgiu também, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu disse que o Adventismo foi esclarecido em 1844. Eles já eram sabatistas. Eles já agora foi que levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eles já eram do Sétimo Dia. Aí quando veio alguns do Adventismo, né, que foi Joseph Bates, né? Ellen White, né? Aí veio, né? Que é bíblico, né? Bíblico ali, naquele estudo ali. Então, irmãos, olha só. O que mais a gente tem enfatizado e batido aqui, esses dias todos de palestra, né? A necessidade de nós estudarmos, nós sabemos a história da nossa vida, né? O porquê das coisas. Por que nós guardamos o sábado? Por que nós não guardamos o domingo? Por que houve essa mudança? Por que houve essa... O próprio apóstolo Paulo já estava mencionando na sua carta que nos últimos tempos existir, né, surgir bons morais que demoraram de enviar os irmãos do caminho certo. É essa a nossa preocupação, é essa o nosso desejo, que os irmãos estudem. Aqui a irmã Isaura aqui, né? Eu vou falar aqui, nós, esse ano, iremos trabalhar, iremos distribuir o livro grande. E o grande governo ensina tudo, irmãos. Não recebo esse livro e jogue lá no caminho, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Eu estou terminando de ler ele. Estou terminando. E todos os dias, né? Quando eu estava da minha família, né? Minha esposa, minha filha, fazer junto com elas. Mas todos os dias eu ligo o meu smartphone, o vídeo, ligo lá, e elas leem.